Madalena Paraguaçu. Fazia pouco tempo, os portugueses haviam chegado ao Brasil. A região que hoje é o litoral da Bahia era habitada pelo povo Tupinambá e por ali ficava o principal ponto de desembarque dos europeus nas terras recém-invadidas. Foi nesse cenário que nasceu Madalena, filha de Diogo Álvares Correia, um português resgatado de um naufrágio, e uma indígena brasileira chamada Paraguaçu. Então, logo Madalena se tornou moça, e em 1934, um povoado que se formava e que seria mais tarde Salvador, Madalena casou-se com um português chamado Afonso Rodrigues. Logo depois de se casar, Madalena começou a se interessar pelos livros que o marido trouxera de Portugal, pelas cartas que ele escrevia. O que será que significava aquela tinta colocada sobre o papel? Era possível dizer quando se movimentava a pena? Essas perguntas intrigavam Madalena, ao mesmo tempo que a fazia perceber que havia um outro mundo além do Atlântico, de onde chegavam as embarcações. Madalena aprendeu a juntar letras e formar palavras com a ajuda de Afonso e apoiada pelo pai. E foi assim que ela se tornou a primeira pessoa nascida no Brasil a ser alfabetizada. Esse aprendizado não a distanciou do povo indígena. Milhares de nativos viviam em lutas travadas com os colonizadores invasores. Madalena se inquietava com tanto sofrimento. Madalena encontrou a relação com os religiosos, que há pouco chegaram à mente, uma maneira de clamar por ajuda para o seu povo. Ela escreveu uma carta para o padre Manuel da Nóbrega e se surpreendeu ao saber que já havia uma mulher alfabetizada entre os indígenas. Com esse ato de Madalena, ele também tinha em mãos aquele que hoje é considerado o primeiro documento escrito por uma pessoa nascida no Brasil. Madalena também chegou a solicitar que as mulheres indígenas pudessem ir às aulas com os jesuítas, assim como os homens começaram a ser alfabetizados. Padre Manuel da Nóbrega se solidarizou com a correspondência. Ele levou o pedido à rainha Dona Catarina da Áustria. Apesar da carta com as reivindicações, o padre não foi ouvido. Madalena Paraguaçu faleceu no final do século XVI, sem ver nenhum dos seus pedidos realizados. Sua história é quase desconhecida. O que se sabe vem de alguns fragmentos e relatos de religiosos. Entre livros, a memória. Na história da ancestralidade brasileira está o legado de Madalena Paraguaçu. Ariçana é uma indígena do povo Pataxó. Quando criança, amava desenhar e pintar perto de um grande rio. Sua aldeia está localizada lá em Porto Seguro, na Bahia. E foi feliz com desenhos na areia. Seu amor era tanto pelas artes que decidiu estudar artes plásticas. Ingressou na faculdade e se estudou. Mas lá na universidade, muita gente estranhou. Falavam: quem é ela? É uma indígena mesmo? Ariçana enfrentou muito racismo e preconceito, mas pouco depois se formou e hoje tem muito respeito. Ensina ao povo cultura através da arte. Palmas para Ariçana, que prova que a mulher indígena pode estar em toda parte. Davi Copenaua. Muito cedo, o Davi viveu uma sofrência com a presença de ameaça do povo Yanomami. Quando criança, ele via funcionários do governo chegar à casa de Maracanã. Eles passaram a viver numa casa pequena que se chamava Tototobi. A aldeia Yanomami é formada por uma única casa que abriga todas as pessoas. Alguns religiosos chegaram à casa de Tototobi porque desejavam converter a vida dos indígenas. O contato foi devastador, pois uma grave epidemia de sarampo atingiu os Yanomami. Davi ficou muito abalado e a tristeza dominou seus pensamentos.
ele começou a se sentir sozinho e resolveu ir embora. Quando completou 15 anos, começou a trabalhar como ajudante em um posto da Fundação Nacional de Índio FUNAI. Anos antes, ainda na aldeia, Copenaua havia se tornado amigo do antropólogo francês Bruce Albert. Devido à sua luta incansável, Copenaua recebeu diversos prêmios e homenagens. Acima de tudo, Davi Copenaua Yanomami simboliza a esperança de sobrevivência como um grande defensor do futuro, não apenas dos indígenas, mas o de toda a humanidade. Eliane Potiguara foi a primeira escritora indígena do Brasil. Seu bisavô, Chico de Solon de Souza, desapareceu por volta de 1920. Eliane sofreu por episódios difíceis naquele tempo. Naquele tempo, a região do povo de Eliane era área de plantação de algodão, onde a mão de obra indígena era explorada na Paraíba. Os indígenas que não aceitassem as condições podiam ser assassinados e suas famílias sofriam por perseguição. Para fugir dessa situação, a família de Eliane se mudou para o Rio de Janeiro e coube à avó Lourdes a manter as tradições da cultura potiguara, por meio das histórias que contava. Eliane se alfabetizou por volta dos 7 anos. Era ela que lia as cartas que a avó recebia e redigia as respostas. A autora se formou em Letras e Educação pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando a avó morreu, Eliane foi para o Nordeste para conhecer mais sobre a história de sua família. Hoje, Eliane é conhecida pelo mundo todo. Marinalva é o estudo da vida. Na aldeia Pacoeira, nasceu uma menina, sorriso gentil, que veio mudar o mundo. Era uma indígena da cor do fogo. E queria sair da aldeia e conhecer o Brasil. Mas nossa indígena disse: não quero ainda casar. Conhecer a cidade grande foi um outro desafio. Temia passar perigos, viver a fome e o frio. Se pôs a conhecer novas terras, a fé e a esperança de fazer o sonho verdadeiro. Enfrentou muitas dificuldades e passou muita vontade. E hoje ela continua com o seu sonho em ação. Marinalva segue agora rumos à pós-graduação para mais uma aventura ser orgulho da nação. Hoje ela nos acena com seu diploma na mão, dizendo que tem um sonho, não desista dele não. Mário Juruna. Em 1943, nasceu Onion, o filho do cacique Chavante. Até os 17 anos, o menino cresceu sem nunca ter saído da aldeia. Foi então que, em 1964, Onion precisou deixar seu povo para trabalhar em fazendas no interior do Mato Grosso. E fez amizade com o padre Pedro de Bateroto, que aos poucos ensinava-lhe os hábitos, a língua, a forma de viver do homem branco. Era tudo tão diferente. Até o nome do indígena teve que mudar. Onion, que era difícil de pronunciar e ninguém entendia direito, deu lugar a Mário Juruna. De volta ao seu povo, que na época habitava a região de Barra do Garças, tornou-se cacique. Mário Juruna chamava atenção por outro motivo. Enquanto os companheiros tinham arco e flecha nas mãos, ele optava por carregar um gravador, com o qual registrava tudo o que lhe era dito das gravações. Surgiu um livro de memória lançado em 1983. Recebeu o nome de O Gravador do Juruna. Em 1982, Juruna já morava no Rio de Janeiro, quando se candidatou a deputado federal, e era a primeira vez que um indígena conseguia se eleger para o cargo no Brasil. O primeiro discurso de Juruna como deputado foi no dia 19 de abril de 1983. O governo não dava oportunidade para os índios. Nós somos responsáveis, nós somos gentes.
Sônia Guajajara. Maranhão ficava localizada na terra de Araribóia. Lá, em 1974, nasceu Sônia Boné Souza Silva Santos, que ficou conhecida pelo nome Sônia Guajajara. Com apenas 10 anos, ela reuniu coragem e saiu de casa para estudar. Aos 15 anos, Sônia, com a ajuda da FUNAC, deixou o Maranhão para ir cursar o ensino médio em Minas Gerais. Em 1992, ela retornou para a sua terra natal, ingressou na Universidade Estadual do Maranhão, formou em letras. Em 2001, decidiu lutar contra a violência dos povos indígenas. Ela deu uma motosserra de ouro para Cátia Abreu, porque Cátia defendia o desenvolvimento. Em 2017, Sônia cursou. Povos indígenas e o meio ambiente estão sendo brutalmente atacados. Não existe plano B. Essa é a mãe de todas as lutas, que é a luta pela Mãe Terra. Ela se eleitorou a vice-presidente, mas não venceu. Em 2022, se eleitorou para deputada federal e venceu. Depois, o presidente eleito a eleitou para ministra dos povos indígenas e é até hoje. Yaguaré Yamã. Miguinhos, desde quando eu era um índiozinho que vivia feliz na minha aldeia, sempre queria ouvir as histórias antigas do meu povo e apreciava muito ouvi-las. Procurava compreendê-las direitinho para depois passar para os meus descendentes esse conhecimento, do mesmo modo que os meus pais e meus tios passaram para mim e meus avós para eles. Assim, compreendi que tudo ali era mágico. O meu mundo era mágico, como narram nossas histórias tradicionais. E passei a acreditar em tudo aquilo, não porque eu era forçado a fazê-lo, mas porque o meu instinto de filho daquela cultura me pedia. Passei então a amar as minhas raízes e por elas zelar. Yaguaré nasceu no estado do Amazonas. Formou-se em Geografia pela Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, onde também lecionou no ensino público e iniciou a carreira de escritor. Em 2004, retornou ao Amazonas, onde mora no município de Parintins. Continua ensinando geografia, escrevendo livros e atuando no movimento indígena como líder Maraguá.